Pessoal, boa noite. Então, vamos dar início. Eu estou mostrando aqui a apresentação para vocês no modo apresentação. Então, a gente vai agora dar continuidade ao nosso assunto e nós vamos, a partir de hoje, focar um pouco mais no Python, né? Bem, eu verifiquei através dos trabalhos que eu tenho deixado para vocês que alguns alunos já estão assim adiantados, né, no estudo de Python, mas aqui eu vou começar do básico com vocês, porque alguns ainda estão com certa dificuldade, né? E aqueles que já estão adiantados, continuem em frente, tá bom? Então, a gente vai aqui dar início. Bem, então a gente vai... Para quem ainda não fez nada no Python, então a gente vai começar aqui do zero, né? Vocês já instalaram o Python, alguns estão usando online, então vocês vão ficar à vontade aí para trabalhar da forma que vocês quiserem. Então, vocês podem só assistir a aula ou podem ir fazendo junto, como vocês desejarem, tá? Então, para quem ainda não escreveu o seu primeiro programa, porque até então eu não exigi que vocês fizessem programas nos exercícios que eu deixei, tá? E aqueles que fizeram, eu não olhei a execução, eu só olhei o algoritmo, porque quando eu já entro no Python, que eu solicito programas de vocês, eu rodo cada um, e se tiver erro, eu desconto. Eu não faço isso na parte de algoritmos, tanto é que eu não fiz quando eu corrigi. Quando eu corrijo o algoritmo, eu vejo o seu pensamento e o seu raciocínio. Quando eu peço para programar, eu vou rodar o programa de cada um no meu Python, tá? Então, eu não fiz isso até agora, ok? Eu vou começar a fazer já a partir dessas próximas aulas, tá? Bem, então, para quem ainda não escreveu o seu primeiro programa, né, a gente vai hoje escrever o primeiro programa e a gente vai falar um pouco da função print, né, que vocês já têm utilizado, né? Vamos falar um pouco sobre expressões com números inteiros e expressões com números de ponto flutuante. Então, para quem está online ou para quem está aí utilizando o PyCharm, você pode aí escrever, né, na sua área de trabalho aí, print, entre parênteses, alô mundo. Então, quando você utiliza o print, né, print que é da palavra, que significa imprimir, quando você executa essa linha de comando, você tem uma saída onde vai aparecer algo na sua tela, no seu monitor, tá? No caso, se você mandar executar esta linha de comando aqui, print alô mundo, vai aparecer na hora que você mandar executar, né? Ou digitando Shift mais F10 no PyCharm, ou clicando aqui no Play, você vai estar imprimindo na sua tela a frase imperativa aqui, alô mundo. O print, ele pode estar entre aspas simples, né? Ou dupla. Então, você tanto pode escrever o print com aspas simples, como com aspa dupla, né? Então, se o seu programa rodou corretamente, sempre quando você executar, vai aparecer aqui essa linha aqui no final, que é o Process Finished with Exit Code Zero. O que quer dizer essa linha? Quer dizer que o seu programa foi executado e não aconteceu erro nenhum no seu programa, tá? Bem, pode acontecer do teu sistema não aceitar acentos. Então, você vai apenas colocar na primeira linha, esse comando aqui, code, dois pontos, UTF-8. Mas, geralmente, aí nos que vocês estão usando, vai dar para imprimir acento quando você utilizar esse comando print aqui, alô mundo, tá?
Bem, você pode escrever o print começando com aspa dupla e terminando com a aspa simples? Não, vai dar erro. Vai dar erro de sintaxe, tá? E vai aparecer aqui, olha, EOL, o I, o scan, string literal. Ou seja, o que acontece com esse comando quando você escreve dessa forma? Quer dizer o seguinte, que você colocou aspa dupla e ele não encontrou aqui o final, né? O fechamento dessa aspa dupla. Então, não é porque você pode usar aspa simples e aspa dupla no seu print que você pode usar as duas juntas ali. Ou você escolhe uma ou a outra para utilizar. Se você fizer o que está feito aqui, vai dar erro no seu programa, tá? E outra coisa, quando vocês estiverem executando o programa de vocês, quando a gente não tem experiência em programação, sempre pode acontecer erros. Até quando a gente tem, acontece erros. Às vezes a gente digita sem querer um comando errado, coloca um símbolo de forma errada. Então, ao invés de você ficar tentando quebrar a cabeça, colocando coisas da sua cabeça no programa, procure ler sempre a mensagem de erro, tá? Olha só aqui, esse print aqui. Se eu colocar essa linha de comando aqui, ó, print bica d'água. Se você digitar no seu Python essa linha aqui, na hora que você mandar executar isso aqui, vai aparecer na sua tela bica d'água, né? Mas se você digitar com aspa simples, vai dar erro. Sabe por que vai dar erro? Porque como é que o Python entende? Ele entende o seguinte, olha, você tem o print, aí você tem aqui a aspa simples e ele vai procurar a próxima aspa simples para ele poder fechar o print. E aí quando ele encontra essa daqui, a segunda, ele entende que acabou aqui no D. E aí, de repente, o programa continua executando e tem mais coisa, então vai dar erro, tá? Então, se você está utilizando, né, o apóstrofo, que é aspa simples, em algum texto que você esteja colocando, você não pode usar aspa simples, que é o apóstrofo, você tem que usar a dupla para poder a sua impressão sair de forma correta. Então, a gente tem que estar atento a esses detalhes, porque são detalhes que podem dar erro e às vezes a gente fica um certo tempo para tentar solucionar esse tipo de erro. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me cortar e perguntar, tá, pessoal? Ok, então olha só, pessoal, a gente já falou um pouquinho, né, sobre a introdução do Python, que o Python ele é uma linguagem imperativa, né, que é uma linguagem que ela é realizada, né, a programação dela através de comandos, ordem, imperativa, ordem. Então, eu falo para o programa o que eu quero que ele faça através dos comandos e, na hora que eu executo, o programa vai fazer, né, na execução aquilo que eu desejar. O print, aqui em Python, por que eu não escrevo assim? Print alô mundo, né? Por que eu não tiro aquele parêntese? Se vocês olharem, a regra de sintaxe do print tem que ter um parêntese. O que você quer imprimir tem que estar entre parênteses. Por que eu não escrevo assim? Porque na verdade, pessoal, olha, o print, ele tem o mesmo conceito das funções matemáticas. Então, assim, olha, o print, ele é uma função computacional. Então, vamos pensar aqui. Lembram lá da matemática? Por exemplo, você tinha lá, olha, f de x. O que é isso aqui? É uma função matemática, certo? Então, se eu tiver a fórmula dessa função e eu substituir aqui, colocar um valor de x, eu vou ter o resultado da função. O print é uma função computacional. Então, quando você coloca assim, olha, print
entre parênteses alguma coisa aqui dentro, então na hora da execução vai imprimir o que está aqui dentro, tá? Então isso aqui é uma função computacional. Então o print é uma função, tá? Então ele é uma função computacional. Então a gente chama uma função print, tá? Então por isso que ela fica aí entre parênteses, tá? E quando você escreve vários prints, então você coloca aqui, olha, print alô mundo, print um bom dia, e você manda executar este programa aqui, você sempre vai ter uma linha após a outra, certo? Você pode também escrever várias literais. Por exemplo, olha, escrever dessa forma aqui, olha, print, alô mundo, vírgula, um bom dia. Você pode escrever assim também. Ou você pode escrever, tirar essa vírgula e escrever uma frase só, né? Print, alô mundo, um bom dia. Então você pode também tirar essa vírgula ou escrever entre vírgulas. Isso daqui realmente pode fazer, mas você pode estar mais suscetível a cometer erros, né? Porque você pode esquecer uma aspa, né? Então, existem formas mais simples de escrever esses prints, mas você pode escrever dessa forma também. Por exemplo, olha, digamos que você tem aqui, olha, print alô mundo, um bom dia, mas eu não quero escrever tudo na mesma linha, tá? Então, se eu não quero escrever tudo na mesma linha, eu posso forçar uma nova linha, colocando aqui no meio um barra N. Olha, print alô mundo, barra N, um bom dia. Então, o barra N vai forçar uma nova linha quando eu digito dentro do print, tá? Por exemplo, se eu falar para vocês aqui agora, escreva um programa em Python que produza o seguinte resultado na tela. Lista de compras, leite, pão e café. Então, olha só, um desafio para vocês hoje, tá? Esse desafio de hoje só vale para quem está na aula agora, que ele é fácil, mas eu vou dar 2 minutos para vocês fazerem e jogarem o print aqui no chat da reunião mesmo. Vocês vão escrever um programa em Python que produz o seguinte resultado na tela: lista de compras. Lista de compras, leite, pão e café. Tem que aparecer na tela isso. Você vai fazer isso só usando o print, tá? Eu vou dar, vale 0,25 hoje para quem fizer agora e postar no chat e eu vou contar o tempo. Eu vou dar 4 minutos para vocês, tá? Então, nota que depois de lista de compras, tem uma linha em branco entre o título, né, que é lista de compras, e os respectivos itens. Eu acho que é uma linha, uma ou duas. Se você colocar duas, não tem problema, mas tem uma linha aí, tem um espaço em branco que você vai utilizar o barra N, tá? Olha, tem gente que vai querer escrever vários prints. Print, lista de compras, print não. Eu escreveria um print só. Olha só o caso anterior aqui, olha. Forçando uma nova linha. Eu escreveria um print só, abriria lá aspas e colocaria lista de compras, barra N, aí depois leite, barra N. Então, é muito fácil. Façam aí, joguem o print aí no chat, 4 minutos. Comecei a contar. Ok, então olha só aqui. Então aqui você tem aqui print lista de compras, tá? Aqui 2 linhas, né? Pulando aqui 2 linhas. Aí no lugar desse mamão aqui vai entrar leite,
uma linha pão e mais uma linha café, tá bom? Você vai executar isso no Python e vai gerar o print, tá? Mas eu ainda vou dar mais uma chance até o final da aula, tá? Não é para vocês copiarem o que está na apostila, porque eu deixei essa apostila pela manhã e eu sei o que está lá. Eu quero que, quando eu pedir para vocês executarem no Python, vocês têm que entrar no Python de vocês, digitar, executar e tirar o print e colocar no chat para eu ver que você executou o seu programa. Não coloque linha de comando no chat, que não vai valer, tá? Ok, então aqui, olha. Expressões com números inteiros, né? Quando você, por exemplo, coloca aqui print 345 entre parênteses, vai aparecer 345. Nesse outro print aqui, qual é a operação que é realizada primeiro? Quando você manda imprimir isso aqui, vai resolver, né, essa expressão, 5 vezes 9, 45. Primeiro resolve a multiplicação e depois vai se somar com 12, tá? Então, primeiro a multiplicação. Nesse outro print aqui, qual é a operação que vai ser realizada primeiro? Notem que esse print aqui é diferente deste print aqui. Nesse aqui, primeiro vai ser resolvido o parêntese, 12 mais 5, 17 vezes 9, tá? Então, o resultado desse print é diferente deste anterior. Tá? E esse print aqui, esse print é semelhante a esse aqui? O que vocês acham? Olha aqui, print 12 mais 5 vezes 9. Esse print aqui é semelhante a esse? Vocês vão me responder que não, porque esse aqui está entre aspas, simples. Ou seja, isso aqui representa uma literal, não é uma expressão aritmética. Então, esse print anterior aqui, eu tenho números, né? Resultado de expressões. E aqui nesse outro print, que está entre aspas, eu tenho literais, porque as literais você representa entre aspas, tá? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão escrever aí no Python de vocês essa linha de comando aqui, tá vendo? Print, entre aspas, você pode colocar tanto simples como dupla, valendo 0,25, tá? Só para quem está na aula. Então, aqui, entre aspas simples ou dupla, essa literal, vírgula, e aqui a expressão sem aspas, sem nada. Notem que quando você fizer isso aqui e mandar executar, vai aparecer essa equação, essa expressão aqui montada e o resultado aqui do lado, que é 5 vezes 9, 45, com mais 12, que dá 57, tá? Então, eu vou dar para vocês fazer isso aqui 2 minutos, tá? 2 minutos, entrem aí no Python de vocês, escrevam essa linha, executem, tirem o print da tela de vocês e joguem no chat da reunião. Só vale para quem jogar no chat da reunião, tá? Porque depois eu vou olhar o chat da reunião. Contando. Bem, eu não vou aceitar mais nada no caderno a partir de hoje. A partir de hoje, é só no Python, pessoal. Algoritmo acabou, agora é programação. Então, não tem como eu avaliar vocês no laboratório. Se fosse aula no laboratório, na UFPA, eu não ia aceitar nada no papel. Vocês iam fazer no computador de vocês, no laboratório, e você só recebe a pontuação semanal. A pontuação semanal é na própria universidade, no laboratório, no computador da universidade. Você só recebe se me mostrar o programa pronto, tá? Então, como eu tenho que avaliar vocês, eu não vou aceitar linhas de comando. Então, executar o programa e jogar o print aí, tá bom?
Então, pessoal, olha, é o que o Jaime fez aí, é isso que é para vocês fazerem, tá? Então, vocês podem fazer tanto no Idle Online, como no PyCharm aí, ou no próprio Python aí, no prompt, tá? Ok, pessoal, tô vendo aqui vocês postando. O Alessandro, Jaime. Vou dar mais um minuto e vou continuar, tá bom? Tá bom, pessoal. Então, olha só, quem colocou o print da sua tela do Python e da execução vai ser considerado. Quem apenas colocou linha de comando aqui digitado não será contabilizado, tá bom? Bem, então vou continuar. Então, vocês viram, né, quem executou aí, que quando a gente coloca desta forma aqui, né, entre aspas, esse trecho aqui não é mais considerado uma expressão aritmética, uma literal, mas esse print tem uma forma mais simples de ser escrita. Vou colocar ele aqui embaixo para vocês. Olha. Peraí. Vocês podem até testar aí, não precisa colocar o print não, mas podem testar. Esse print você pode colocar assim. Não vai valer em todos os Pythons isso. Vai valer só, acho que acima do 3 ponto alguma coisa. Vocês podem testar aí, mas não é todo Python que vai. Eu acho que na versão 3 não vai. Tu coloca o F de formate, abre aqui a tua aspas, aí tu coloca assim, 12 mais 5 vezes 9 igual, aí tu abre aqui uma chave aqui, 12 mais 5 vezes 9 e fecha a tua aspas e fecha o parênteses. Nota que a gente eliminou uma vírgula e eliminou uma vírgula. Então, ficou apenas o F ali na frente. Vejam aí, eu não sei se de alguém aí vai funcionar. Se vocês quiserem testar e apenas comentar que com você funcionou ou não essa linha de comando e que fez a mesma coisa que a anterior, pode colocar no chat ou me falar, tá? Que deu certo. Se você quiser também anotar para testar depois, tá? Para ver se vai funcionar aí no Python de vocês. Ok, então eu vou passar adiante, tá? Bem, olha só essa expressão aqui, pessoal. Quanto vale esta expressão? Aí você tem aqui, olha, 2 mais 2 menos 2 vezes 2. É uma expressão que vocês faziam no ensino fundamental, mas que quando a gente vai, né, passando os anos aí, acaba que muitas vezes a gente esquece essa ordem. Mas é bom sempre a gente lembrar, porque como vocês estudam engenharia
qualquer problema que você vai resolver, projeto que você vai realizar, você sempre vai recair no final na matemática, né, em expressões. E sempre é importante você saber essa ordem, né? Então, aqui, se você colocar no Python para mandar imprimir essa expressão aqui, da forma que ela está escrita, o resultado vai dar -6, porque primeiro você vai resolver esse parêntese aqui, que é esse mais interno, né? E aí, depois que você fizer isso aqui, você vai resolver aqui 2 vezes 4, que é 8, e depois esse parêntese aqui, que é 2 menos 8 é -6. Você vai repetindo todo o resto. O programa faz isso de forma automática, mas a gente faz esse passo a passo, né? Depois você vai resolver o que for multiplicação. Então, você recai nessa expressão aqui, vai ficar 4 menos 4, que é 0, o resultado é -6. Se você jogar no Python essa expressão, colocar print e colocar entre parênteses toda essa expressão, o resultado vai ser -6. Então, como é que escreve isso em Python? Basta você colocar o print, abrir o parêntese e colocar toda a expressão, tá bom? Expressões com números de pontos flutuantes. Por exemplo, quando você tem aqui uma divisão, né? A divisão no Python é representada por essa barra aqui. Toda vez que você divide dois números, por exemplo, 12 dividido por 5, e você manda executar, você vai ter 12,4. Se você colocar isso aqui, olha. Se você escrever isso aqui, olha, print 6 dividido por 3. O resultado disso aqui, depois que você manda executar, 2,0. Não vai aparecer só 2, não. Não aparece na hora que você executa. Por quê? Porque o resultado dessa divisão aqui, o Python entende que isso é uma divisão e que o resultado disso sempre vai ser um ponto flutuante, um número real. Então, vai ter sempre 2,0, 2 ponto alguma coisa, 12,4, tá? Então, se você quisesse, por exemplo, a parte inteira dessa divisão, você não usa isso aqui, você usa esse símbolo aqui, olha. Pessoal que está com Python aí, faz esse teste aí para mim, olha. Manda imprimir esse aqui e manda imprimir, por gentileza, digita aí essas duas linhas e manda executar e me fala aí o que vai aparecer na execução, tá? Pode jogar o print aí no chat. Vou dar 2 minutos para você jogar o print dessas duas linhas aqui. Print 6/3 e print 6 dividido por 3. Aí depois que vocês jogarem aí, eu vou discutir o resultado com vocês. Olha aí, eu estou vendo aqui, né? Algumas pessoas já fizeram. Então, eu posso ir já. Enquanto vocês vão colocando aí, eu vou discutir o resultado com vocês. Notem que quando vocês colocaram aí, deixa eu dar um zoom aqui no que vocês fizeram. Quando vocês colocaram print 6/3, deu 2. E quando vocês colocaram só uma barra, deu 2,0, tá? Por quê? Qual é a diferença desses dois, né?
Quando você... o barra barra quer dizer que você está realizando uma divisão inteira. Ou seja, só o quociente da divisão. Tá? Então, por exemplo, olha só aqui. Nesse caso. Aqui, olha, esse resultado deu 2, aí pelo que eu vi que vocês fizeram, e esse aqui deu 2.0. Tá? Então, quando você colocar barra, barra, o resultado disso aqui é o quociente da divisão, né? E aqui é a divisão exata. Exata não, é a divisão, né? Você vai dividir e colocar as casas decimais, tá? Então, por exemplo, se eu fosse dividir aqui o 12, se eu colocasse isso aqui, eu ia ter que dividir o 12 por 5. Olha, 12 por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. O resto é 2. Então, aqui, se eu fosse dividir 12 por 5 e colocasse 2 barras, o resultado disso daqui ia ser 2. 2? Não, aqui é 12 por 5, né? 12 por 5. Né? Isso aqui está errado, porque aqui não é 12.4. É 12 dividido por 5, né? É 2.4, né? Não é 12.4. Então, se eu fosse colocar uma barra só, aqui ia ser 2.4, que é a divisão. Você vai calcular a divisão, colocar as casas decimais. Pode fazer o teste aí. Se você colocar 12 barra 5, vai te dar só o quociente da divisão, tá? Bem, então, basicamente é isso aqui, tá? Então, vou continuar aí. Olha só aqui, pessoal, esses dois exemplos. Isso aqui, muita gente pode confundir, tá? Eu vou deixar o trabalho de vocês na quinta, né? O trabalho dessa semana só é múltipla escolha mesmo, não vai ter algoritmo para... Não vai ter programa para fazer, porque agora não é mais algoritmo, você vai escrever o algoritmo e transformar para um programinha, né, ao longo das aulas. Mas nesse agora dessa semana, como a aula de hoje ela é muito básica, só sobre o comando print, eu vou fazer perguntas básicas, né? São, acho que 8 ou 9 questões de múltipla escolha. Então, se você não lembrar de alguma resposta, volte nessa aula, tá? Porque, basicamente, o trabalho dessa semana vai ser baseado nessa aula, tá? Então, aqui, olha, algo que pode confundir a cabeça de vocês. Olha só para o primeiro print. Print 12.5 dividido por 4 e print 12,5 sobre 4. Então, com o exercício anterior, vocês já conseguiram 0,25. Para fechar meio ponto extra, esse meio ponto de hoje, pessoal, é extra. Não faz parte daqueles meio pontos do plano de ensino. Faz parte dos extras, tá? Então, para que nenhum, né, discente venha fazer algum tipo de reclamação que ficou sem a pontuação. Não, essa pontuação é extra. Ninguém vai ser prejudicado se não conseguir a pontuação de hoje. Por quê? Porque todos os trabalhos somam 10. Então, quem está conseguindo extra, ele pode conseguir extra, 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 e no final falar, Salete, eu já estou com a pontuação e não quero apresentar o trabalho final, porque eu já consegui a nota máxima, entendeu? Então, é extra do extra. Então, assim, vamos fechar o meio ponto de hoje. Eu quero que vocês digitem essas duas linhas de comando, que vocês vão ver que tem uma diferença aí, né? Para antecipar vocês, o que acontece aqui? Olha, aqui eu tenho 12.5. Quando você quer escrever vírgula no Python, por exemplo, o número 1,2, você não coloca vírgula, você coloca 1.2. Então, aqui no Python, você não escreve com vírgula, número, você escreve com pontos. Então, quando você escreve esse print aqui, você está pegando 12.5 e dividindo por 4. Quando você escreve esse segundo print, na tua tela vai aparecer 12
e depois vai aparecer 5, o resultado de 5 dividido por 4. Pessoal, vamos lá, coloca essas duas linhas, mandem executar e joguem o print aí para a gente discutir esse resultado, tá bom? Então, olha só, eu já estou vendo aqui que algumas pessoas estão colocando, né? Já estou vendo aqui que vocês colocaram. Podem olhar aí na execução de vocês, né? Quando vocês mandaram imprimir print 12,5 dividido por 4, vai fazer a divisão, 3,125. Mas quando você coloca entre vírgulas, é como se você separasse os argumentos da função. Então, o print é uma função, tá, pessoal? O print é uma função. Entre parênteses, quem é que está lá? Os argumentos separados por vírgulas. Então, você vai ter o primeiro argumento, que é 12, e o segundo argumento, que é 5 dividido por 4, que vai dar 1,25. Então, existe essa diferença. Então, não confunda, porque esses dois comandos não são iguais, essas duas linhas de comando, tá bom? Então, acho que se alguém tiver alguma dúvida nessa compreensão, pergunte. Mas pelo que eu estou olhando aqui, eu acho que das execuções de vocês, aqui a maioria realmente compreendeu. Após essa aula, eu vou abrir na aba Tarefas, como eu fiz naquela aula que teve pontuação extra. Eu vou abrir na aba Tarefas uma atividade, vocês não vão postar nada, porque eu vou retirar daqui do chat, tá? De quem estava na aula e da lista de frequência. Então, não é para postar nada lá, tá bom, pessoal? Bem, então é isso aí que vocês fizeram, tá? Não, deixa eu continuar aqui. Isso mesmo que vocês fizeram. Então, existe essa diferença. Tá? Uma outra coisa, pessoal, é o seguinte. Quando você tem uma dízima periódica, né, você vai ter uma divisão, né, entre dois números, onde após a vírgula você tem um número infinito ali de casas decimais. No Python, você vai ter uma aproximação de mais ou menos 16 casas decimais. Se vocês quiserem só testar para ver esse aqui, só para ver aí como é que está no seu Python, se são 16 mesmo, ou 15, ou 17, mas geralmente são 16 casas decimais quando você imprime, tá? Então, eu já falei para vocês, divisão sempre produz um número de ponto flutuante, a não ser que você queira a divisão, o quociente da divisão, que é a divisão inteira, que você vai ter que colocar 2 barras. Tá? Aqui esse exercício é o seguinte, escreva um programa que imprima o valor do seu índice de massa corporal em quilo. Lembre-se que o índice de massa corporal é calculado pela fórmula IMC igual a peso sobre a altura ao quadrado, onde o peso é dado em quilos e a altura em metros, tá? Então, para a gente elevar um número ao quadrado no Python, ou eu coloco x vezes x, ou eu já falei para vocês, né, que são 2 asterísticos, né? Então, olha, eu ainda não falei para vocês sobre entrada de dados, né? Semana que vem eu ainda vou falar de variáveis, depois que eu vou falar do input, apesar de vocês já estarem adiantados nisso aí, vários de vocês já estão adiantados nisso, mas eu quero ir por partes, porque alguns alunos me mandaram mensagem que estão com muita dificuldade, então eu vou ficar hoje só no print, tá? E o exercício dessa semana vai ser muito básico mesmo, então é para tirar meio ponto essa semana, tá? Tirando meio ponto, a gente praticamente com os extras, vocês vão fechar o mês com 3,5 pontos. Quem fez quase tudo já vai estar nessa faixa aí, né? Faltando 1,5 ponto para passar, não é isso?
Então, a gente sabe que a gente quer aprender, mas a gente também quer passar para poder seguir adiante aí na nossa faculdade, né, pessoal? Então, olha só, aqui eu não vou entrar com dados ainda, não vou falar disso ainda. Então, vamos supor que seu peso seja 83 quilos, altura 1,79. Então, olha, o programa a seguir vai informar que seu IMC é 25,904, todo esse valor aqui. Como é que você coloca isso? Você vai colocar o peso no numerador, vai colocar a barra, que é da divisão, e a altura ao quadrado. Tá? Quais são os erros comuns quando vai se escrever isso aqui? Esquecer que a divisão e multiplicação têm ambos a mesma precedência e que são executados da esquerda para a direita. Então, se você não colocar esse parêntese aqui embaixo no denominador, você vai dividir o 83 por 1,79 e o resultado multiplicar por 1,79. Então, eu já vi, por exemplo, alunos cometendo esses erros na disciplina mesmo, quando eu peço para fazer algum algoritmo, que ele tem que fazer uma divisão, ele esquece o parêntese. Por exemplo, se você escrever desta forma que está aqui, está errado, olha. Tá vendo aqui? Esse aqui está errado, porque aqui você vai pegar 83, dividir por 1,79 e vai multiplicar o resultado disso por 1,79, né? Ou seja, você vai, essa conta aqui, essa daqui, esse print bem aqui, ele não faz o que é pedido, esse print. Porque esse print, ele faz isso, olha, 83 vezes 1,79 dividido por 1,79, que dá 83. Então, para poder fazer o que você quer, você não pode esquecer de colocar os parênteses, para que a sua expressão esteja correta. Outro erro, trocar o ponto decimal por vírgula. Se você fizer isso, na hora que você mandar executar, né, aqui no caso, né, em alguns casos pode dar erro, mas, por exemplo, se você fizesse isso daqui, olha, print, coloca aqui, olha, 83 sobre 1,79. Só um exemplo. Se eu mandasse imprimir isso daqui, o que ia aparecer na tela? Na tela ia aparecer, se você mandar executar, vai aparecer 83 e 79, que é a vírgula. Ela separa argumentos da função. Então, isso é um outro erro comum. Então, quando você está trabalhando com números reais, você vai colocar ponto, né? Então, é 83 dividido por 1,79, né? Então, isso aqui também é um erro comum, tá? Então, o que vocês têm que realmente atentar para isso, tá? Então, olha, nesse primeiro caso aqui, olha, trocar o ponto decimal por vírgula, se a gente colocasse dessa forma ou desta forma aqui, os dois estariam errados, né? No primeiro caso, o programa vai dar erro, porque aqui, olha, ele chega na primeira vírgula e aparece 79 vezes 1 e tem um parêntese aqui, tem esse parêntese e esse daqui que não fecha, entendeu? Ele não consegue resolver esse aqui, esse aqui dá erro. Mas esse daqui não daria erro. Então, você executaria achando que está tudo bem, mas não está. Porque esse daqui imprimiria 83, 79 e 79. Porque você tem a vírgula separando três argumentos. O primeiro argumento é 83, o segundo é 79, o terceiro é 79. Então, tem que ter cuidado com isso. Tá? Então, pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir o Python, mostrar algumas coisas para vocês, tá? E dar algumas deixas aí para o teste de quinta-feira, que eu vou dar 2 dias. Esse teste você faz. Quem assistiu essa aula de hoje vai fazer o teste em 10 minutos, tá? E quem não assistiu tem que assistir e fazer o teste. Agora sim, não deixem para fazer na sexta, no fim da tarde à noite, porque eu não adio entregas. Então, realmente,
eu estou dando bastante tempo para essa turma da noite, coisa que eu não faço nas turmas de calouro. Eu dou 2 horas e é isso. E no presencial é só o tempo da aula, tá? Então, vocês vão ter 2 dias, então você já tem que pegar na quinta, tentar resolver isso na quinta, até sexta de manhã, porque se faltar energia, internet, você não vai ficar sem fazer, tá bom? Bem, então eu vou fechar aqui um pouquinho. E vou abrir o PyCharm bem rápido aqui para vocês. Vou fazer o seguinte aqui. Vamos aqui analisar, né, as várias formas aqui do print. Olha só aqui, eu vou colocar aqui A igual a 3, B igual a 2. Eu vou colocar aqui print 3, 2. Olha só, vou executar isso aqui. Então, notem o seguinte, pessoal. Quando eu mandei executar isso aqui, o que me deu foi o resultado, né, dessa divisão inteira, que é o quociente, que deu 1. Se eu fizer isso aqui, olha. Se eu fizer isso aqui. Olha, print 3 menor que 2. O que vocês acham que vai acontecer? Né? O que vocês acham quando eu coloco isso aqui? Vamos olhar? Olha o que apareceu. Print 3 menor que 2, false. Por quê, pessoal? Porque, na verdade, isso aqui é uma expressão booleana, lá do algoritmo que a gente já viu. Tá? Então, quando você manda imprimir isso aqui, 3 menor que 2, na verdade, é feito um teste. 3 é menor que 2? Não. Então, o resultado disso é falso, tá? Então, eu adoro perguntar essas coisas no teste, tá? Então, olha, por exemplo, aqui, olha. Se perguntar aqui, olha. 2 é igual a 3, lembra? O símbolo de igualdade no Python é isso aqui, ó. Olha só. Deu falso também. Agora, vamos, a gente quer que dê verdadeiro. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 menor ou igual a 3, ou 2 menor que 3, vai dar verdadeiro. Olha só aqui. Tá, então aí eu posso também trocar aqui, olha. No lugar de colocar 3 e 2, eu posso colocar aqui B e A. B é menor que A? Aí olha como já vai mudar de figura. Verdadeiro, B é menor que A. Aqui eu posso colocar aqui igual a B. E aqui embaixo é menor ou igual a B. Certo? Então, pessoal, vai ter uma questão com expressões booleanas para vocês. Notem que quando dentro do print você tiver comparações, muita gente, quando eu faço esse tipo de pergunta, sabe o que responde? Eu coloco assim, olha, o que vai, qual é o resultado? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu coloco aqui o A recebe 3 e o B recebe 2. Aí eu coloco assim, qual é o resultado dessa expressão aqui? B menor que A. A pessoa responde 2, mas não é 2. O resultado disso é true, que é verdadeiro. Ok? Então, quando for comparação, você vai ter a expressão, é uma expressão booleana que vai ter 2 possíveis valores, verdadeiro ou falso. Agora, olha só aqui. Isso aqui, ó, A. Vou colocar aquele símbolo da porcentagem B. Vou mandar executar. Deu 1. Olha que deu 1. Estão vendo aqui que deu 1? Por que deu 1? Porque, na verdade, quando você usa esse símbolo aqui da porcentagem, ele quer dizer o resto da divisão de A por B. O A não é 3 e o B não é 2. Então, qual é o resto da divisão de A por B? Entendeu? Então, você vai dividir 3 por 2, dá 1, o resto é 1. Então, o resto é 1. Tá?
Deixa eu pensar aqui numa outra coisa. Então, na verdade, o print, esse você tem também, olha. Por exemplo, esse print aqui, olha. Olha aqui, o Brasil é o país. Número, para se eu coloco, digamos que eu queira colocar assim, o Brasil é o país número, aí eu quero colocar assim, olha. Se eu colocar assim, ó, é o país, se é só uma viagem que eu estou escrevendo, se eu colocar isso, vai apenas aparecer esse texto, olha. O Brasil é o país número 3/2. Vai aparecer isso, porque quando você coloca entre aspas, você tem uma literal. Agora, se eu mudar, eu posso mudar esse print, que eu quero que apareça aqui 1.5. Aí eu faço isso, olha. Eu tenho duas formas de fazer isso. Ou colocar aspas aqui, a vírgula, tirar essa aspas daqui, aí vai dividir. Olha como é que vai aparecer. O Brasil é o país número 1.5. Então, nota que agora o 3/2 não é mais uma literal. Mas também eu posso fazer isso aqui, ó. O Brasil, eu posso colocar aqui um F de formato. O Brasil é o país, número, aí eu dou um espaço aqui. Aqui fecho a aspa de novo aqui. Olha só. Esse print, ele é igualzinho ao anterior. Olha aqui. O Brasil é o país número 1.5. Então, quando você coloca, né, aqui entre essa chave 3/2, você vai fazer, o Python, ele vai fazer aquele cálculo, tá? Então, eu poderia colocar assim, o Brasil é o país A sobre B, no lugar de 3/2. Ele vai fazer a conta, olha, ele vai pegar o A e o B lá atrás, olha, esse A e esse B, e vai fazer, olha só, vou mandar executar, olha, 1.5, tá? Então, você pode, ao invés de você usar várias vírgulas, você pode usar, né, o format. Então, o format, ele realmente, eu acho ele interessante nesse sentido, porque você elimina vírgulas e você também elimina muitas aspas, tá? Vamos ver aqui. Então, olha, se eu colocar aqui, deixa eu ver se esse aqui vai barra N com F, acho que vai. Olha, aí pulou uma linha, olha. Então, olha, o Brasil é o país número 1.5. Então, você quer pular a linha, você coloca o barra N. Por exemplo, se você não quiser usar o barra N, você vai ter que escrever um outro print, tá? Então, pessoal, basicamente, sobre o print, era isso que a gente tinha sobre o print, tá? Então, eu vou ficar na aula de hoje com o print. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, dúvida sobre esse comando. Eu, na avaliação dessa semana, eu vou colocar perguntas conceituais que eu falei hoje, que é o print, como é que ele funciona, perguntar sobre por que ele é considerado uma função computacional, e você aí vai ter as respostas lá, tudo que eu falei na aula. Então, basicamente, a gente ficou nos conceitos, porque o print, né, então ele é um comando de saída, né, vai aparecer, você manda executar, vai realmente aparecer aqui no seu monitor como saída de dados, né? Então, note que esse print, eu não estou guardando nada. Por exemplo, se eu quiser imprimir aqui na tela uma lista de nomes, eu posso. Mas quando eu desligar o computador, tudo isso vai se perder, né?
Por quê? Porque eu não estou utilizando nenhum tipo de memória para gravar, nenhum tipo de memória secundária para poder gravar esses resultados. Isso aí é praticamente o último assunto da disciplina. Inclusive é tema de trabalho também de uma equipe, que é a leitura de arquivos e a saída de dados em arquivos. Por exemplo, eu vou gerar aqui uma lista de nomes e eu quero colocar toda essa lista em um arquivo, vai ficar salvo em um diretório. Vocês vão aprender a fazer isso. Então, esse print aqui, ele realmente vai aparecer na tua interface, né? Na hora da tua execução, mas ele não guarda esses resultados. Enquanto o teu programa está executando, você está vendo aqui a execução aqui nessa área aqui embaixo, mas desligou o teu Python aí, se perdeu tudo. Por quê? Porque nada disso foi gravado em lugar algum. Ok? Então, a gente vai aprender ainda no futuro como é que a gente vai guardar lista de nomes, ou tabelas, ou lista de materiais de construção, o que mais vocês queiram, lista de compras. Então, a gente ainda a gente está ainda no básico do básico, tá bom, pessoal? Vocês têm mais alguma dúvida? Se vocês tiverem dúvida, ok. Se não, eu vou parar por aqui, tá? E aí eu vou finalizar essa aula e vou lançar a nota de vocês agora mesmo, tá? As notas da aula de hoje, tá bom? Então, na quinta-feira, vocês vão entrar e vão fazer o trabalhinho de vocês, tá?